O setor de transporte se desenvolveu e está cada vez mais complexo. Por conta disso, as questões envolvendo o direito se tornam cada vez mais importantes. E é sobre isso que nós vamos falar no canal do ônibus nesse momento, com Lauri Koch e Lisiane Koch, que representam a Koch Advogados, que justamente tratam da questão do direito, especialmente para o transporte. Começando com Lisiane, falando de uma questão muito importante que tem levantado polêmica, que é a lei que regulamenta a profissão de motorista sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Lisiane, quais são os benefícios dessa lei e em que ela pode melhorar? Bom dia, Adamo. Bom, inicialmente os benefícios da lei, ela envolve a questão da jornada do motorista. Até ela ser sancionada, os motoristas costumavam dirigir por cerca de 16 horas ou mais, à base de medicamentos, drogas, enfim. Com a lei sancionada, nós temos uma segurança maior nas estradas, o que evita questões de acidentes, questões de termos motoristas drogados na estrada. Porém, a maior preocupação do empresário desse setor vem na aplicabilidade desta lei. Ela foi sancionada com determinados vetos. Quando ela foi proposta ao Senado, a intenção é que ela envolvesse todos os motoristas. Porém, os vetos foram em relação ao motorista autônomo e o motorista estrangeiro. Isso gera uma disparidade entre as empresas, pois as empresas que possuem motoristas contratados, elas terão desvantagem e custos maiores em relação aos autônomos e as empresas que possuem motoristas estrangeiros. Este é um dos pontos. Outro ponto importante também vem em relação ao cartão frete, que possibilita que os motoristas parem apenas nos postos onde eles sejam aceitos. Isso dificulta a questão da parada das jornadas de 30 minutos a cada 4 horas, pois nem todos os postos aceitam esse cartão frete atualmente. Este é outro ponto. Por exemplo, uma empresa de ônibus que tem um trajeto de 12 horas, 14 horas, enfim, linhas muito longas, é mais difícil para ela coordenar essa questão da parada do motorista depois de 6 horas, é isso mesmo? Se a empresa não possui pontos de revezamento, sim, pelo seguinte motivo: mesmo que ela disponibilize 2 ônibus para 2 motoristas para este trajeto, ela terá de parar determinado período para descanso, uma vez que a lei determina que eles devem repousar por 10 horas fora do ônibus, independente se houverem 2 motoristas. E vocês vão levar para o Senado sugestões de aperfeiçoamento dessa lei, né? Sim, nós fazemos parte da Comissão Jurídica da Federação e fomos convidados a escrever um parecer para ser encaminhado ao Senado, a fim de sugerir melhorias e uma nova redação à lei, a fim de que ela possa ser bem interpretada. Tá certo, e Lauri vai conversar agora com a gente. Como a gente falou no início dessa matéria, o setor de transportes, como toda a sociedade, cada vez mais complexo, né? São novas leis, legislações mais rigorosas, né? A carga tributária também é uma questão muito importante no setor. E, Lauri, hoje a questão do direito é fundamental para o direito propriamente dito, mas também é uma questão de competitividade? Boa tarde. A competitividade hoje das empresas é fundamental. Ela se manter competitiva, a vantagem competitiva em que ela tem que obter as vantagens é de extrema importância. Ou seja, a redução da carga tributária pode fazer uma diferença fundamental entre a obtenção do cliente e do preço que ele pode ofertar no mercado. Por exemplo, nós temos empresas que conseguiram uma vantagem há pouco tempo atrás de ICMS, de uma redução substancial de ICMS dentro do Estado. Hoje nós temos vários itens que incidem sobre a folha de pagamento, mais especificamente 15 rúbricas, que também podem reduzir a carga tributária, porque isso representa 20% sobre cada uma dessas rúbricas. Também nós temos a PIS e COFINS, que incide sobre os insumos. Nós temos o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Nós temos feito também uma auditoria, um diagnóstico fiscal das empresas. Antes de iniciar todos os trabalhos, nós fizemos uma auditoria onde é levantado toda a carga tributária. Recentemente, nós fizemos numa empresa de transporte de cargas e obtivemos a redução de 50% da carga. Normalmente, quando nós entramos e fizemos esse trabalho, a redução ela varia de 30% a 5%. Conforme, e mesmo que ela já tenha feito auditoria,
como nós fizemos um levantamento mais de item a item e não por amostragem, sempre se apura alguma coisa. Agora, como que tem sido a visão do empresário de ônibus, empresário de transporte em geral, o canal do ônibus, até especificando mais a questão do ônibus, como tem sido a visão do empresário de ônibus em relação ao direito? Ainda há uma resistência, ainda falta informação? Há muito receio de entrarem com as ações, porque imaginam, normalmente o que nós escutamos é que no dia seguinte a fiscalização vai estar na empresa. Isso efetivamente não ocorre, porque não tem nenhuma vinculação entre a Advocacia Geral da União ou a própria Procuradoria-Geral do Estado com as suas respectivas fiscalizações. As fiscalizações ocorrem normalmente porque ou a empresa deixa de pagar um determinado tributo, ou há uma alteração muito grande no valor do tributo que vem sendo pago. Ou seja, eles mantêm um gráfico, uma sistemática. A partir do momento que, num determinado mês, aquele tributo ou ele baixa muito a arrecadação, ou ele deixa de pagar, acende uma luz. Aí vai para a fiscalização e a fiscalização vai na empresa. Quando nós ingressamos com a ação ou fizemos algum tipo de trabalho, nada disso acontece, porque nós não indicamos que a empresa se acredite. Nós indicamos que a empresa continue pagando e nós ingressamos com a ação, e quando houver a decisão transitada em julgado, aí sim que ela vai aproveitar os créditos, né? Então não tem esse tipo de problema ou de acontecimento. Se a fiscalização chegar na empresa é porque ela teve que ir lá. Ou ela estava agendado, mesmo que não fosse um desses problemas, é porque estava agendado. Eles fazem um agendamento, fazem aleatório e eles visitam as empresas. Nada a ver com a ação, então. Nada a ver com o nosso trabalho, né? Então, o maior receio que nós vemos é esse tipo de coisa, uma desconfiança, ou muitas vezes pegam um parecer de um advogado ou de uma pessoa que não conhece o direito tributário, que trabalha em outra área do direito ou na outra área contábil, mas não conhece, então dão um parecer sem conhecimento de causa, né? Agora, Lauri, a gente verifica algumas situações que acontecem em relação à política tributária que envolve o direito, obviamente que não é só a questão do direito que vê isso, também tem até uma questão de Senado, uma questão política, né? Mas a gente vê algumas questões, por exemplo, o ICMS, as empresas de ônibus que teoricamente atendem uma camada da população com menor renda que as empresas aéreas, pagam ICMS e o avião não paga. A política tributária sobre o setor de transportes ainda possui várias distorções? Essa é uma distorção muito grande. Inclusive, nós ingressamos com uma ação, na época, com relação ao diferencial de alíquota que existia no estado do Rio Grande do Sul, e dentro dessa ação pedia isenção equiparando com as empresas de transporte aéreo. A decisão que ocorreu foi contrária a nós, apenas porque nós não fizemos a prova de que seria o mesmo tipo de transporte que as empresas aéreas de transporte de fretamento. E foi julgado improcedente essa parte da ação, porque o restante nós ganhamos tudo que foi pedido, justamente pela falta da perícia, né? Porque tinha que haver um desembolso para a perícia e nós não tivemos na época recursos para fazer a perícia, porque eram 36 empresas e o custo era muito alto. Agora, a empresa de ônibus, de caminhão também, mas de ônibus, indo atrás dos seus direitos, né, ela não vai estar sonegando o imposto, né, ela não corre esse risco, né? De jeito nenhum. Justamente, nosso escritório tem 55 anos e nós estamos no mercado porque nós sempre primamos pela segurança dos nossos clientes. Ou seja, eu não posso indicar, né, para um cliente que ele vá atuar de uma forma insegura ou vá se aproveitar de algum crédito, que ele possa sofrer uma multa mais adiante de 120%, de 200%, que são as multas que incidem. Não, nós, quando fizemos a economia de exoneração tributária, nós queremos que ele tenha uma vantagem, que ele continue no mercado e que ele continue sendo o nosso cliente, né? Então, esse tipo de coisa não ocorre, não vai ter esse risco ou qualquer situação que possa prejudicar a empresa, né?
Além da lucratividade das empresas, a desoneração ela pode impactar positivamente na vida do passageiro, do cidadão comum que está assistindo agora essa entrevista, paga às vezes caro por uma passagem de ônibus, tanto urbana quanto rodoviária. Se houver uma política tributária mais justa, ou se as empresas forem atrás desses direitos que já existem, o passageiro também, a longo prazo que seja, ele pode até ter uma economia? Mas isso é sem sombra de dúvidas, porque isso entra no cálculo do custo por quilômetro. Então, por exemplo, tu pega uma tarifa municipal, né, dos ônibus municipais, ali todo o custo para calcular a tarifa entra os impostos, os tributos. A partir do momento que é reduzido os tributos, também vai reduzir a passagem. Vou lhe dar um outro exemplo. Essas empresas que nós obtivemos a redução do ICMS, automaticamente eles repassaram isso para quem contratava eles para o fretamento. Como eles tinham uma tabela de custo e esse custo reduziu, eles imediatamente repassaram essa redução de custo para os contratos. Então, até quem contrata as empresas de fretamento, né, tem uma vantagem, os passageiros e as empresas que contratam. Então, todo mundo tem uma vantagem, tem uma circulação maior de dinheiro e tem um custo menor na passagem ou no contrato. E tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei, porque nós só trabalhamos dentro da lei e com decisão transitada em julgado. Então, a decisão tem que transitar em julgado, temos segurança jurídica e aquilo não pode modificar. Não modificando, a empresa vai se creditar com segurança daqueles valores. Se creditar ou receber de volta. Ok. Lauri, Lisiane, a gente agradece bastante a sua participação aqui no canal do ônibus.